Extra. Agora o leitor do Portal Extra pode ler, ver ou ouvir, diariamente, aqui neste canal, as principais notícias políticas de Santa Catarina e também do Brasil. De segunda a sexta-feira, o blog Ivan Extra, que analisa o cenário político e também publica as principais notícias do dia. Na terça o canal conta com a coluna Radar Extra, de Aninha Carolina Silva, e na sexta-feira, Radar Econômico, de Luciane Junqueira. Veja agora a coluna Ivan Silva. Pergunto: quem produz o vírus da corrupção no Brasil? É provável que a maioria responda: são os políticos. Até citando alguns partidos, como PT, MDB, PSDB, PP, só para mencionar os maiores, que estão no centro de tantos casos envolvendo corrupção. Mas antes fosse apenas isto, pois por mais maligno que se apresentasse, igual na medicina, poderia ser extirpado, curado. Porém, não é bem assim. Os partidos citados no momento simbolizam a roubalheira, pois é o preço de ter ficado no poder há 26 anos, passando por 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, outros 2 de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, um mandato de Dilma Rousseff, do PT, e outro que foi dividido entre Dilma e Michel Temer, do MDB. Mas poderia ser qualquer outro partido, pois os mesmos são constituídos por pessoas. O buraco é bem mais embaixo. E se for a fundo é provável que se chegue a Pedro Álvares Cabral. Agora, no poder, com Jair Bolsonaro, pelo ex-nanico PSL, por enquanto não figura com os tetes da malversação do dinheiro público, como os acima citados. Porém, as notícias sobre malfeitos, quem não saem da mídia, tem a própria família do presidente envolvida na prática da rachadinha, que é como assaltar seus servidores de gabinetes, afanando um pedaço dos salários, que é dinheiro público. Ou seja, dinheiro do cidadão brasileiro. Com isso, surgem discursos e teorias de pessoas revestidas de santos. Não há santo na vida pública. Até na Dinamarca, país menos corrupto do mundo, esta doença existe, mesmo em escala menor. Pior são os pregadores da volta da ditadura. A frase feita: a democracia pode não ser perfeita, mas é o melhor regime, pode soar como clichê, mas tem muito de verdade. Escândalos existiram até durante os governos militares. Sem entrar em detalhes, basta se informar o que foram: o escândalo da mandioca, caso Delfim, caso Capemi, caso do contrabando de pedras preciosas, caso Globo Time Life, entre outros. Detalhe: com censura, quem abrisse o bico podia amanhecer com a boca cheia de formiga. Mas deixemos de ingenuidade. Corrupção sempre houve. Os governos militares estavam infestados. Nossa dívida externa, que era de 5 bilhões de dólares, passou para 110 bilhões. A inflação corroa nossos bolsos com 300% ao mês. Muita gente se locupletou e não, necessariamente, militares. Mas quem estava com eles, como, simbólico, Paulo Maluf. Projetos mirabolantes que não levaram a nada, como a Transamazônica e usinas nucleares, que agora aparecem em mais um alvo de corrupção, associadas a Michel Temer, que por conta disso já amargou uns dias de prisão e a qualquer hora pode retornar ao xadrez. Perseguição e tortura foram apenas um aperitivo do que a ditadura fez no país. A luta de classe e a briga pelo poder, nesses tempos bicudos, tem se revelado uma coisa de louco. Os que estão fora das hostes palacianas tentam retornar às mamatas e os de dentro, visceralmente, guerreiam para se manterem nessas cortes. Sempre foi assim e assim será. Agora, se alguém acredita em Papai Noel, cegonha, mula sem cabeça, aí é outro departamento. Da parte muita que resta de pretos, putas e pobres presos nas cadeias brasileiras, o judiciário brasileiro aumenta o número de banqueiros, mensaleiros, magistrados, servidores e ongueiros livres como qualquer cidadão comum incauto caminhando pelas ruas,
ruelas e guetos das cidades urbanas nacionais. E até em paraísos fiscais sob a égide do Reino Unido, Bahamas e tigres asiáticos. Ladrões confessos do dinheiro público continuam soltos. Aliás, é cultural entre o povo ver os políticos com desconfiança e pensar que todo mundo é ladrão. No entanto, até há poucos anos não se imaginaria que os donos das maiores empreiteiras brasileiras, homens mais endinheirados do país, faziam parte da mesma quadrilha que sangrou a Petrobras. A única esperança, mesmo que remota, é que o atual escândalo seja o mesmo tumor que provoca a corrupção no Brasil. Aí, caso seja extirpado, este mal nunca mais apareça. Sonhemos. Extra. No dia que estamos debatendo a vacina, governo isenta a importação de armas, diz Maia ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, criticou a isenção de impostos para a importação de armas editada pelo governo. Na quarta-feira, 9, o Ministério da Economia editou norma que descreve produtos e alíquotas aplicadas no âmbito do Mercosul para zerar a alíquota do imposto aplicado à importação de revólveres e pistolas. Segundo Maia, há uma falta de prioridade por parte do governo em várias áreas, como na área econômica e no combate à pandemia. A falta de prioridade e de sensibilidade por parte do governo nos deixa perplexos. As pessoas perdendo as vidas, o número de infectados aumentando, os hospitais sem leitos na UTI, e nós vemos a isenção para a importação de armas, afirmou. Veja também. Maia descarta a prorrogação do orçamento de guerra e do estado de calamidade. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, afirmou que não haverá prorrogação do estado da calamidade nem do chamado orçamento de guerra. Segundo ele, o governo precisa organizar o orçamento do próximo ano dentro das atuais regras fiscais, respeitando a regra de ouro e a lei de responsabilidade fiscal. Do contrário, disse que o governo vai voltar com a maldita CPMF ou outro imposto com nome bonito, criticou. Maia defendeu que a prioridade seja a pauta econômica e ironizou o governo pelo atraso de um ano de votação da PEC emergencial, que tramita no Senado e regulamenta os gatilhos fiscais a serem acionados em caso de ameaça ao limite de despesas do governo. Ele disse que ia levar um bolo para comemorar do atraso na votação do texto. A PEC emergencial é decisiva para o próximo ano, afirmou Maia. O relator da proposta no Senado, senador Márcio Bittar, entregou a minuta do seu parecer. Maia diz não conhecer o teor do texto, mas ouviu críticas de economistas sobre a primeira versão do relatório. Temos que tocar a pauta da Câmara, isso é o mais importante, estamos olhando o primeiro semestre do ano que vem com muita dificuldade. Vamos comemorar um ano do atraso da votação da PEC emergencial, e até agora não conheço o texto, nem a programação do Senado para votar essa matéria, afirmou o presidente. Veja também. Senadores cobram do governo início de campanha nacional e plano de vacinação. A indefinição do governo federal em relação a uma campanha nacional para dar início à vacinação dos brasileiros contra a Covid-19 tem gerado críticas e cobranças por parte de senadores. Os parlamentares também exigem uma atuação rápida e segura da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, na liberação das vacinas, de forma independente de divergências políticas. O ex-ministro da Saúde, senador José Serra, do PSDB de São Paulo, considerou inadmissível que a excelente base produtiva de vacinas brasileira, construída, segundo ele, a partir de uma visão estratégica de distintos governos, seja colocada em risco pela desastrada e ineficiente condução do Ministério da Saúde. O parlamentar informou que assinou, com outros 10 ex-ministros, um artigo com críticas ao governo federal exigindo vacina para todos, o mais rápido possível. Por isso nós, ex-ministros, nos unimos para enfatizar que o país necessita de um plano sólido, abrangente,
que contemple todas as vacinas que consigam registro na Anvisa, sem qualquer tipo de discriminação, para garantir a imunização de todos ao longo de 2021, publicou no Twitter. Ao lembrar que outros países estão muito à frente do Brasil, como o Reino Unido, que já iniciou a imunização dos britânicos, o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, destacou que os brasileiros contam com o SUS e sua longa experiência em programas de vacinação, visto que será necessária uma estratégia bem estruturada e com transparência na definição de prioridades. Todo o meu apoio aos governadores, que cobram do governo a imediata organização de um plano de vacinação. Essa pressão é fundamental para assegurar as providências que Bolsonaro se arrasta para adotar, afirmou o parlamentar pelas redes sociais. Veja também. Morre ex-deputado federal e ex-prefeito de Rio do Sul, Artenir Werner. Faleceu, ontem, quarta-feira. 9, aos 80 anos, em São Paulo, onde estava internado, o empresário Artenir Werner, ex-deputado federal e ex-prefeito de Rio do Sul. Filiado à Arena e ao PFL, atual DEM, Werner foi prefeito de Rio do Sul, sua cidade natal, entre 1970 e 1973 e exerceu 3 mandatos de deputado federal, entre 1979 e 1991. Foi deputado constituinte em 1988. Além disso, exerceu cargos na Casa, nos anos 1970, e foi secretário de Estado de Cultura, Esporte e Turismo entre 1983 e 1984. Werner também integrou o Conselho Administrativo da Eletrosul nos anos 1990. Atualmente, dedicava-se à Faculdade Avantes de Balneário Camboriú, da qual era um dos fundadores. Em 2008, o ex-deputado foi homenageado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina por sua participação na elaboração da Constituição Federal de 1988. O parlamento catarinense manifestou pesar pela morte do político. Veja também. Extra. Peço a gentileza para deixar o seu like no vídeo. Aperte no botão para se inscrever. Ative o sininho de notificações, fique atento aos próximos vídeos. Obrigada e aguardo vocês sempre prestigiando e ajudando a divulgar este canal.